caso de um dente que sofreu trauma e com formação radicular incompleta, né, ausência de fechamento apical, a gente pode, né, tem algumas opções, possibilidades de tratamento, não vamos discutir todas aqui nesse momento, mas o que eu vou apresentar para você, que é uma pasta, uma medicação extremamente versátil que você pode utilizar, olha só, vou colocar até duas medidas, aqui eu estou usando aqui, ó, hidróxido de cálcio PA, ou seja, uma pasta super versátil de você fazer com que você tenha ali no dia a dia no consultório, tá? Que é hidróxido de cálcio PA, olha aqui, duas medidas de pó, vou deixar aqui, só para a gente fazer num volume aqui que fique fácil de você observar. E agora, óxido de zinco, na mesma proporção que o hidróxido de cálcio PA, então vamos colocar aqui duas medidas também, tá? Pra gente fazer aqui num volume que fique fácil de ser visto. E essa mistura aqui, né, o que vai ser acrescido para poder formar depois, né, fechar essa pasta aqui, é clorexidina 2% gel, tá? Então eu mantenho a mesma proporção. Essa pasta aqui, gente, é utilizada já há mais de 20 anos aí dentro do Centro de Traumatismo Dentário da FOP Unicamp, com uma casuística muito favorável aí de sucesso em casos de traumatismos dentários, que a gente tem não só com relação, às vezes, ao vedamento, ao fechamento apical, mas também no caso de trauma, a gente sabe outras sequelas que podem estar presentes, como reabsorções que podem eventualmente levar à perda daquele elemento dentário, e num momento muito crítico, né, que aquele paciente ali que ele tem numa faixa etária, vamos lá, uma faixa etária com altíssima frequência de trauma, de 7 a 12 anos, esse paciente com uma perda dentária precoce, ele teria realmente um impacto muito negativo na vida dele, né? E essa pasta aqui é uma pasta bastante acessível, ó, para complementar, agora a gente usa clorexidina 2% gel numa quantidade suficiente para fazer o quê? Para que essa pasta aqui, ela fique numa consistência put, tá? Próximo ali de um restaurador provisório do tipo Cotosol. Então, essa consistência, olha só, vamos preparar aqui, né? Fica uma consistência então mais firme do que aquela pasta, né, de uma medicação intracanal, à base de hidróxido de cálcio, que fica semelhante, a gente fala, né, semelhante à pasta de dente, que a gente forma um fio e tudo mais. Essa pasta aqui não, tá? Essa pasta aqui, ela tem uma consistência realmente mais firme. E até para poder fazer a inserção dessa pasta nesse tipo de caso, vou mostrar aqui qual que é um instrumento que a gente usa aí de maneira bastante não tranquila para quem nunca treinou, é lógico. Quem nunca pegou vai pegar a primeira vez, testar no paciente e falar: ah, Fernanda, pô, difícil de colocar essa pasta no canal. Fala, calma, quantos dentes você treinou antes? Pegou um dentinho de laboratório ali, uma coisinha laboratorial e fez, se deu ao trabalho, né, de fazer. Então, quando você pratica ali um pouquinho antes, é uma curva de aprendizado aqui bastante tranquila. Olha só, eu vou até remover esse excesso aqui do gel, que a gente não vai precisar mais. Já tem uma consistência aqui mais firme. Ó, com a própria espátula quase, eu já vou fazendo o quê? Vou deixando isso daqui numa consistência, né, num formato aqui, como se fosse de uma cobrinha, para depois facilitar a minha inserção. Vou pegar um mínimo aqui mais de pó, só para poder chegar aqui no ponto, né? Aqui só o motivo de chegar no ponto pode ser hidróxido de cálcio, pode ser o óxido de zinco, se eu precisar acrescentar aqui um mínimo, né? Mas a gente tem uma proporção, né, bastante próxima aí dos dois. Eu acrescentei um pouquinho de hidróxido de cálcio, agora a gente acrescenta um pouco aqui de óxido de zinco, tá? Minimamente aqui, só para ver se a gente chega numa consistência que tá super tranquila aí de ser trabalhada. E é uma consistência que ela oferece depois uma estabilidade física suficiente para você poder, por exemplo, né, num caso de dente traumatizado, para você poder acompanhar esse fechamento apical sem que haja troca dessa medicação aqui. Então, a ideia, lógico, dentro de um protocolo de cada tipo de trauma que a gente poderia, né, até em algum outro momento, se você tiver interesse, deixa aqui nos comentários, a gente pode falar um pouquinho melhor, né, qual que seria o protocolo, mas dentro dos traumatismos, mas no momento em que você vai lançar a mão, já é a medicação intracanal que vai ficar, né, como medicação que vai induzir, né, a formação, o fechamento apical,
Essa pasta aqui, ela pode ser inserida e ela não precisa de trocas, tá? Ela é extremamente estável e você pode fazer acompanhamento, né? A professora Adriana tem, desde a tese dela, tem trabalhos aí a todo momento, né? Uma linha de pesquisa muito sólida, com casos aí que já estão com mais de 10 anos de acompanhamento, e você tem a pasta lá, sem nunca ter havido troca, sem ter havido uma substituição depois por gutapercha, né? Olha só, a consistência que essa pasta já ficou. Com a própria espátula aqui, ó, eu já consigo, né, deixar ela numa consistência put, certo? Então você posiciona isso daqui e aí mesmo sem trocas, né, você consegue com selamento sempre, gente, importantíssimo, com selamento de resina, ainda que a medicação que você coloca ali dentro fala, isso daqui vai ficar por um tempo, pode ser um curativo intracanal de uma sessão para outra. De preferência sempre o selamento com resina. Então como que se dá, né, a colocação dessa pasta? É exatamente fazendo pequenos incrementos aqui, ó, já que ela tem essa consistência put, e aí desses pequenos incrementos a gente começa a posicionar usando calcadores que sejam adequados, né, a conicidade aqui desse conduto. Claro que você vai testar tudo isso daqui antes. Você tem aqui, ó, o conduto, então você tem, olha só, eu tenho um calcador aqui que eu vou mostrar só rapidamente, ele praticamente ultrapassa aqui a região de forame. Então eu medindo o comprimento aparente do dente, depois que eu fiz tudo que tinha que ser feito, como eu falei, o protocolo é mais extenso e de acordo com cada tipo de trauma, mas no momento em que eu preciso lançar a mão dessa medicação, né, dessa pasta ou dessa, seja lá o que for aí que eu decido, né, que eu vou fazer esse tampão apical, essa opção é uma opção extremamente viável e extremamente de baixo custo, tá? A gente tem ótimas opções, a gente tem cimento biocerâmico, a gente tem o cimento Simo HD, né, para poder fazer também esse tampão apical, um excelente material, mas essa daqui às vezes é o que está ali à mão e que você consegue fazer. Recomendação aqui na colocação, né, não vamos, né, mostrar aqui a colocação por completo, né, mas vocês viram já que a gente faz pequenos fragmentos e vai inserindo esses pequenos fragmentos, sempre medindo então esse calcador para que ele se limite ali aproximadamente, né, nesses primeiros incrementos que você coloca, a 2 milímetros aquém, tá, do comprimento aparente do dente. E posicionado mais ou menos nos 2 incrementos, como vocês viram aqui, clinicamente é a hora que eu radiografo para eu ver, aqui eu já estou vendo, ó, que já chegou, né, na porção apical, já consigo, pá, olha lá, já tá até ultrapassando, então já acomodei bem, é o momento em que eu paro, radiografo, tá preenchido, tá bem condensado, porque o óxido de zinco ele dá uma excelente radiopacidade para essa pasta aqui, e eu consigo ver na radiografia, ela fica muito próximo da radiopacidade da gutapercha, inclusive. Posicionei bem esses 2, 3 milímetros apicais, aí sim, né, eu já começo a regredir aqui na minha medida e dar continuidade até que eu preencha todo esse conduto aqui bem próximo de embocadura e faço o selamento. Feito isso, depois, né, para acompanhar o fechamento apical, controle radiográfico aí, trimestral, sem trocas. Então é uma excelente pasta, que ela é bem versátil, ela tem outras possibilidades de uso também, tá? Como um tampão ali no momento de se fazer uma revascularização e tudo mais, mas isso daí fica para um outro momento. Eu queria mais apresentar para você e ver o quanto que é simples, é de baixo custo e que você pode lançar a mão, né? Num caso em que você tem um forame às vezes não formado, né? O mais amplo, que você precisa de um tampão apical, né? E na hora o que você tem ali à disposição no consultório, hidróxido de cálcio, óxido de zinco e uma clorexidina, você tem condição de preparar uma pasta aí como essa, tá certo? Grande abraço, um grande beijo e a gente se vê na próxima.